Hoje vou começar a falar com vocês sobre o segundo volume das obras completas do escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Se você não acompanha este canal, provavelmente não sabe do que estamos falando, mas saiba que nós já terminamos de ler este primeiro volume aqui das obras completas do Adolfo Bioy Casares e tem vídeo para todas as histórias que compõem este volume, tá? As histórias que compõem o volume A é A Invenção de Morel, Plano de Fuga, A Trama Celeste, As Vésperas de Fausto, O Sonho dos Heróis e Histórias Prodigiosas. Então nós já temos aqui vídeo para todas essas histórias. Vou deixar a playlist aqui no card e na descrição do vídeo. Volume 1, encerrado com sucesso. Vamos começar então o volume 2. E para não perder nenhum vídeo desse de tantos outros projetos do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, que o importante é compartilhar. Na intolerância com a qual as pessoas que nos amam vigiam nosso comportamento quando estamos doentes, apontam os desvios e os erros mais imaginários, condena a rebeldia com que nos protegemos de seus conselhos mais improcedentes, descobrimos um sinal de como nossa mera existência irrita o próximo. Grinalda de Amores, o primeiro livro do volume B das obras completas de Adolfo Bioy Casares. Grinalda de Amores foi publicado em 1959. E aqui, logo no prólogo deste livro, Casares revela seu entusiasmo com a feitura desta obra, se referindo a ele como uma despreocupada miscelânea. E essa denominação fica explícita logo no título, né? Grinalda de Amores, porque grinalda é um ornamento composto por vários elementos, flores naturais ou artificiais, folhagens, figuras, e encontramos inúmeros componentes que são ligados por um fio. Aqui nós temos realmente uma grinalda com todos os estilos do autor e seu amor pela arte de escrever. Encontramos nesse livro reflexões, contos, lembranças de situações, né? Inclusive um diálogo ouvido em um salão de beleza ou em qualquer outro lugar. Um pouco de tudo. Então, Grinalda de Amores está dividido em 11 livros. As edições são bonitas, ó. Tem várias ilustrações nessas edições. Mas então, Grinalda de Amores, ó, tá aqui. E é dividido, então, tem o prólogo e depois é dividido em 11 livros. Aqui nós temos o primeiro livro. E que vão se alternando. Eles são repletos de cenários e temas construídos de uma forma que aparentemente eles não se completam. Mas não é bem assim. Na verdade, o que nós temos aqui é o inesperado. O final das histórias, mesmo quando revelados, nunca é o que se espera, além de uma série de aforismos entre filosóficos e outros divertidos. É um livro que explora as velhas feridas e questões das condições humanas através de uma fórmula que só poderia ter saído da pena de Adolfo Bioy Casares. Teve outros autores que já fez algo parecido, se eu não me engano o Cortázar já fez, e também o Voltaire. Mas o Casares tem um jeito especial de fazer. A mistura de forma aqui é tão grande que muitos críticos disseram que Casares resolveu recolher todos os seus papéis escondidos nas gavetas e publicar o Grinalda de Amores. Como eu disse, logo no prólogo, Casares defende seus escritos, declarando categoricamente, vamos aqui o que ele diz logo no prólogo sobre este livro, ele diz o seguinte, no primeiro parágrafo: o menos presunçoso para publicar essa despreocupada miscelânea seria que eu esperasse estar morto. Claro que há algo de risível na tarefa do literato que, munido de lápis vermelho, relê seus cadernos para antecipar, ao menos em parte, as operações da posteridade e da glória. Mas a estrutura do livro não é a de uma obra completamente miscelânica, não é essa bagunça toda, não. Mais da metade consiste em contos mais ou menos extensos,
que aparecem organizados nos livros. Primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono e 11º. Já nos livros pares, segundo, quarto, sexto, oitavo e 10º são aqueles que apresentam os fragmentos classificados pelo autor também de brevidades. Então não é uma coisa completamente desorganizada que ele faz aqui. E sobre essas brevidades, ele ainda diz também no prólogo. Vamos lá. Talvez um dia o homem, cansado de preparar, de vincular, de explicar, chegue a escrever apenas aforisticamente. Então, motivo dos inúmeros aforismos que encontraremos aqui. Para o Bioy Casares, apenas a vaidade ou a ambição do autor podem supor que leitores espontâneos se interessem no futuro por narrativas extensas ou obras sistemáticas. Lembrando que ele mesmo nunca escreveu histórias muito longas. É só o interesse espontâneo do autor, do leitor mesmo, para pegar, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, gigante, Três Mosqueteiros do Mar, Miseráveis, do Victor Hugo. São livros extensos, então realmente é só a espontaneidade e o interesse do leitor para levar isso. E aqui não, o Bioy Casares, como eu disse, nunca escreveu umas obras longuíssimas. Aqui você tem esse baita calhamaço, esse catatal, mas aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros de escritor, sem contar as notas do final. Então as obras dele não são longas. As obras mais extensas do Casares que eu li até o momento foi A Invenção de Morel, né, como disse, tem vídeo aqui, e também O Sonho dos Heróis. E acho que Plano de Fuga também, mas acho que esses dois é o maior. Ambos, né, como eu já disse, tem vídeo aqui, né, todos na final, do volume 1 tem aqui, como eu já disse. Por esse motivo fica claro, né, as preferências do escritor, justamente por os fragmentos. Para alguns críticos, esses fragmentos, eles ilustram as ideias estéticas ou as técnicas literárias que o Casares viria a usar depois. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Na minha opinião, a maior qualidade dessas brevidades, né, é oferecer ao leitor as possibilidades de se expressar espontaneamente, de acordo com seus gostos ou preferências, sem impor ao texto uma estrutura calculada. Aqui é tudo escrito livremente, né? Ele expõe as suas ideias de uma forma fluida. E essas ideias podem vir ou não a se tornar algo maior depois. Na verdade, esses fragmentos são uma microvisão das ideias do escritor. Além disso, a cada fragmento lido, o leitor é chamado a refletir, não sendo aquilo apenas um pensamento do autor. Está tentando também provocar o leitor. E nós tentamos a todo momento completar aquela ideia. Senão, de uma forma imediata, a gente fica com um fragmento pensando, e depois dá um estalo e fala, nossa, entendi. Obviamente, nós temos aqui também um compêndio de ideias centrais dentro da obra do escritor. Por exemplo, ao lermos Nada de Cosmos, ele propõe de uma forma sucinta. Vou pegar aqui, nessa edição, esse trecho vai estar na página 91. Talvez haja indiferença entre as coisas. Ó. É só isso aqui. Ó. Tá? Essa ideia sucinta é uma possibilidade alarmante, né? É uma possibilidade. Ó. Talvez haja indiferença entre as coisas. Então, essa única frase resume a avaliação da visão tradicional da realidade como sujeita a leis de interação e de harmonia. Na prática, esse pensamento permitiu a ele propor esquemas experimentais nos quais cabem a desconfiança sobre a veracidade dos dados sensoriais. E ele vai usar essa desconfiança dos dados sensoriais em duas de suas histórias. Ele vai usar isso em A Invenção de Morel e ele também vai usar isso num outro livro dele chamado Plano de Fuga. Então veja, uma única frase, esse talvez haja, vai se tornar então 2 livros dele. E até mesmo essa alteração de tempo e de espaço, a gente vai ver em outras obras ainda, como em A Trama Celeste.
Em síntese, nós podemos ver que alguns fragmentos desse livro são realmente bases de um enredo desenvolvido em outra obra. Como a gente não sabe em que data foi escrito esses fragmentos, pode ter sido ideias que depois foi desenvolvido em romances. E para elucidar melhor o que eu estou dizendo, eu vou ler um trecho chamado Uma Vida, que nessa edição vai estar na página 35. A cozinheira disse que não se casou porque não teve tempo. Quando era jovem, trabalhava para uma família que lhe dava permissão para sair por 2 horas a cada 15 dias. Essas 2 horas ela as gastava no bonde 38, indo até a casa de uns parentes para ver se tinham chegado cartas da Espanha e voltando no bonde 38. Não só fica claro uma história que pode ser desenvolvida depois, a partir desse trecho, como analisando os elementos, nós encontramos reminiscências verídicas do ambiente da classe trabalhadora em Buenos Aires na primeira metade do século. A situação poderia se tornar dramática, mas a economia de recursos com a qual é tratada a mantém em um tom de tragicomédia. Então, o ser sucinto é que melhorou isso que ele está contando. É escrever, como diria, estritamente o necessário, né? Um outro fragmento intitulado Um Casamento, que cobre apenas uma página, contém o desenvolvimento completo de uma tragédia doméstica. Você também vai encontrar ali, se não me engano, na página 35. Na verdade, na página 36. Esse trecho, Um Casamento, começa assim. Ela, ex-empregada, ele, ex-chofer. Gente respeitável, trabalhadora, honesta. Casaram-se há muitos anos. Agora ele é contínuo em um ministério. Isso lhes parece uma mamata. Tem casa. Poderiam ser modestamente felizes. Ela explica. Antônio é muito atencioso, é bom com todos, mas não comigo. A irmã dele, que é dona de uma casa de tolerância, enche a sua cabeça. Todo mundo gosta dele. Até mesmo minha irmã e minha sobrinha ficaram do lado dele. Nas primeiras linhas, a gente percebe informações básicas sobre os personagens. E no final da página em que se completa o conto, o narrador comenta. Está louca. Foi enlouquecida pelo marido e pela cunhada. Quase tudo que ela diz é verdade. Se atente para o tamanho deste conto. Este conto começa aqui e termina aqui, ao fim da página. Curtíssimo. Se nós formos passar por outros contos aqui dentro, nós podemos perceber que a transição para algum deles nem é assim tão abrupta. Por exemplo, no conto Um Sonho. Sua extensão é apenas um pouco maior desse conto que eu li aqui para vocês, mas os personagens são semelhantes em sua condição social. A mulher cabeleireira, o marido enfermeiro e o sonho do título, né, chama Um Sonho esse fragmento, refere-se à vitalidade que a cidade balneária Mar del Plata apresenta durante a temporada de verão. Então, por ver aquela efervescência da cidade naquele período, o casal resolve se mudar para lá. Iludido por essa época do ano, em que a cidade, como está em ebulição, eles resolvem se mudar e, ao chegar lá, eles descobrem de forma bem dolorosa que fora da temporada, ali é um lugar sonolento e solitário. Não é aquilo o ano todo, é só no verão, eles foram iludidos. Então, embora hoje, né, o Mar del Plata seja uma cidade com vida ativa o ano todo, na época em que Casares situou sua história, né, que é a década de 30, essa mudança abrupta entre a agitação da temporada e a inatividade deprimente do inverno era evidente. Então se iludiu por um período que olhou lá e viu um período de verão, a cidade é sempre assim. Não é, eles foram iludidos porque observaram apenas de um ângulo. Talvez seja uma referência para as histórias do Casares. Essa narrativa, né, como eu estava dizendo, ela enfatiza mais a importância do ambiente do que a ação, do que o desenvolvimento psicológico dos personagens. O Casares se prende no ambiente e não nos personagens, para mostrar os humores deles. Para não ficar apenas nos fragmentos que podem
vocês podem perceber, são riquíssimos. Eu escolhi para comentar também o conto, esse sim completo, intitulado O Mito de Orfeu e Eurídice. A história é sobre um amor infeliz, como a maioria dos contos que compõem essa grinalda. O protagonista, Silveira, ele perdeu sua amada e, para distrair-se, ele decide ir ler um livro na biblioteca do Jockey Club de Buenos Aires. Lá, o narrador, ele se deleita descrevendo os detalhes da arquitetura e da decoração do prédio, conhecido pelo luxo da sua construção e considerado um símbolo, né, um bastião da oligarquia da cidade. E por que o narrador faz isso? Porque, na realidade, foi por essa razão que durante o primeiro, em fato real, né, o primeiro período do governo do Perón, os grupos fanáticos do regime atacaram e incendiaram o prédio na Rua Florida, por esse símbolo da oligarquia, né? E na ficção desse conto, o mesmo episódio é que leva o apaixonado Silveira, Orfeu, ao mundo dos mortos através do incêndio, inferno e a busca desesperada pela amante perdida. Ele vai usar esse fato histórico, né, para ele perder sua amante. Obviamente, esse conto do Casares é inspirado numa história da mitologia grega, o mito de Orfeu e Eurídice. Se você não conhece o mito, eu vou contar aquele por inteiro, tá? Se quiser saber, pula. Mas, no mito, o Orfeu ele é filho de Apolo e da musa Cleópe, e Eurídice é a pessoa por quem ele vai se apaixonar perdidamente. Orfeu era poeta, músico e cantor. O seu pai lhe presenteou com uma lira, o que o transformou num músico muito dedicado. Quando ele tocava a lira, qualquer pessoa, até os deuses, ficavam encantados e a sua melodia tranquilizava todo mundo. Perdidamente apaixonado, o Orfeu e a Eurídice resolvem se casar. No entanto, pouco antes do casamento, Eurídice foi mordida por uma cobra ao tentar fugir de um admirador, Aristeu, o que acarretou com a morte da moça. Desconsolado, o Orfeu resolveu descer ao mundo dos mortos e pedir então para Hades, né, o deus lá do mundo dos mortos, e a sua esposa, Perséfone, a sua amada de volta. Os dois deuses vão ficar comovidos com a história e extasiados com a música, com a lira, né, do Orfeu, e ambos resolvem então devolvê-la ao seu amante com uma única condição: que ele não olhasse para ela antes que chegassem ao mundo superior. Ao sair do mundo dos mortos, né, o caminho para a saída do mundo dos mortos, e desconfiado do acordo que ele fez com os deuses, o Orfeu resolve, quando está quase saindo, olhar para trás para conferir se a sua amada está o seguindo. Ao desobedecer a Hades e Perséfone, Eurídice vai ser levada de volta para o mundo dos mortos. Com uma tristeza profunda, o Orfeu vai ficar perambulando durante dias sem comer e sem beber. Depressivo, ele resolve nunca mais amar nenhuma mulher, o que levou à fúria das Mênides, ou das Bacantes, que tentam conquistá-lo. Sem resposta de Orfeu, elas resolvem então matá-lo, porque ele não corresponde ao amor delas. Com sua morte, ele finalmente consegue encontrar sua amada. Eu recomendo uma ópera maravilhosa do Christoph Gluck, baseada no mito de Orfeu. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para essa ópera. Ouçam lá e assistam lá a ópera maravilhosa. Mas voltando ao conto de Adolfo Bioy Casares, é possível lê-lo por várias perspectivas e apreciar as habilidades do escritor na mistura equilibrada ou não com o real. E na evocação nostálgica do passado e do que foi perdido para sempre, e na caracterização completa dos personagens com base em detalhes e elementos mínimos usados ao máximo. É escrever o mínimo para contar uma história assim, né? Tem. Para concluir, portanto, o que temos aqui é uma obra onde se revela as qualidades do Casares em inúmeros estilos. Inclusive, tão inúmeros estilos que a última parte do Grinalda de Amores é um poema. Fica uma dica forte desse livro para quem pretende ser escritor. Esse livro, para mim, para quem deseja ser escritor, é fundamental. É muito importante para se analisar uma estrutura flexível. A liberdade de expressar, porque essa estrutura é flexível.
É a liberdade de expressar ideias e pensamentos que normalmente não encontram espaço ou parecem forçados em outros tipos de narrativa. Em fragmento fica mais fácil de desenvolver. As reflexões encontradas aqui são fundamentais para a estética do autor, para entender a obra do Casares, e são ampliadas ou aplicadas em diversas outras obras. Além disso, na combinação dos fragmentos ou brevidades com os contos das outras seções do livro, nós podemos distinguir os passos técnicos de redação do conto breve até o mais longo. Tudo isso, para mim, qualifica Grinalda de Amores como uma obra importante na produção de Casares, seja nos próprios fragmentos miscelâneos ou na maneira como eles se relacionam com o restante da obra do autor. Com essa análise, é um livro muito bom e que deve ser lido com paciência, calma e análise. Espero que vocês tenham gostado desse e de tantos outros vídeos aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Esse é o Sempre um Livro. Muito obrigado e até mais. E lembre-se sempre, aqui você encontra o prazer na leitura.